Viva! Está reunida mais uma tertúlia Bola Branca. Ao meu lado tenho o jornalista Luís Martins, do Canal 11, e o comentador Bola Branca Afonso Cabral. Do outro lado do oceano, para falar de rios, está Danilo Lavieri, jornalista do UOL. Bem-vindos a todos, eu sou o Hugo Tavares da Silva. Danilo, conte-nos coisas. Que jogador é este, Richard Rios? Fala-se em 27 milhões de euros, pode ser 30, mas 27 milhões de euros. Ele vale este dinheiro todo ou não? Conte-nos coisas. Olá, boa noite para vocês, boa tarde aqui no Brasil. O Richard Rios, ele é um jogador muito técnico, que funcionou muito bem, especialmente nessa última temporada no Brasil, que enfrentou algumas questões mentais, digamos assim. A gente tem um treinador português aqui, como vocês bem sabem, o Abel Ferreira, e ele trabalhou muito essa questão mental do Richard, porque por vezes ele tinha algumas questões de displicência, desligava um pouco no jogo. Agora, tecnicamente, ele é um jogador extraordinário e certamente tem muito futebol para agregar. Minha dúvida é a questão de como ele vai se adaptar na parte tática do futebol europeu, que a gente sabe que é um pouco diferente do futebol brasileiro. E me surpreende um pouco o valor, considerando que ele já tem 25 anos. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver os europeus buscarem jogadores mais jovens, né, com 18, 19. Ele com 25 é um perfil diferente do que a gente se acostumou a ver aqui no Brasil. Certo, do nada falou-se em Roma, Porto. De onde é que apareceu esta, não é moda, não é? Nem hype, mas como é que surgiu este interesse? Foi o Mundial que o meteu na montra definitivamente? Na Copa América do meio do ano passado, ele já tinha ido muito bem na Colômbia. Ele foi um dos destaques do time da Colômbia, que chegou na final e perdeu para a Argentina. E ele já tinha sido um dos grandes destaques. E de lá para cá, ele já começou a receber muito assédio, muita proposta de times europeus. E aí ele fez uma renovação com o Palmeiras, já com um acordo que se viesse uma proposta grande no meio deste ano, ele seria liberado, que foi o que aconteceu. O Mundial dele foi muito bem também, então, obviamente, as expectativas em cima dele foram confirmadas. E ele teve um pedido do técnico dele na Colômbia para jogar no futebol europeu, para avançar em questões que aqui no Brasil ele talvez tivesse mais dificuldade para avançar, assim como o Arias, que também saiu do Fluminense e foi jogar no futebol da Inglaterra, no Wolverhampton. Foi o mesmo pedido. Então, ele entrou no radar dos times europeus muito por isso. A Roma chegou aqui, também tentou negociar com o Palmeiras. O Rios é um jogador muito importante para o Palmeiras. Ele tinha algumas questões com a torcida por pontos, assim, em jogos importantes, como foi contra o Corinthians, mas ele tecnicamente era muito importante. Por isso, o Palmeiras fez muito jogo duro e só quis liberar quando chegasse no valor falado dos 30 aí, né? E a gente ouve 27 mais um pouco e tal, mas aqui no Palmeiras eles dizem que o negócio final vai ser fechado por 30. É um jogador realmente importante e relevante para o Palmeiras. Nós aqui já vamos falar mais ou menos do percurso dele, mas já agora aproveito para lhe perguntar, porque ele jogou futsal até 2019, não é? De que forma é que isso se mostra, Exato. de forma é que isso se demonstra no jogo dele? Como é que, até nos defeitos, eventualmente, o campo mais curto ou não, como é que isso se reflete no jogo É. dele? No futsal, você vai notar, quando você assistir ao primeiro jogo dele do Benfica, você vai ver o domínio dele, que é aquele domínio curto, pisando na bola, com dribles curtos, usando muito a sola do pé, que é muito característico de quem joga futebol de salão, né? E em contrapartida, quando ele se adapta ao campo, ele também consegue ter arrancada. Então ele carrega, ele transporta muito bem a bola. O que você vai notar da característica do futebol de salão dele é muito mais nos dribles curtos, nos movimentos rápidos em espaço de tempo pequeno, que é o que o salão exige de um jogador, né? Mas ele conseguiu se adaptar muito bem ao campo. E eu acho que a parte ruim que vocês vão notar também é justamente nesses dribles curtos, em espaço pequeno. Muitas vezes ele faz isso na zona perigosa do campo. Quando ele perde a bola, já não tem mais ninguém atrás dele. E ele ficou marcado por isso em jogos do Palmeiras e Corinthians. Vocês devem saber que é um dos principais clássicos aqui no Brasil. E ele errou mais de uma vez em jogos contra o Corinthians. E aí, clássico, o jogador é marcado de uma forma diferente. Ele podia errar em qualquer jogo, mas erraram contra o Corinthians, defendendo o Palmeiras, a marcação, a história dele fica de outra forma. Então ele ficou marcado aqui por esses erros. E ele teve uma bola que entregou para o Memphis Depay, que acabou em gol do Corinthians, num jogo que era decisivo para o Palmeiras. Então ele ficou muito marcado por isso. Eu tenho certeza que em alguns jogos importantes, caso ele tente esse drible e ele acabe errando de uma maneira um pouco mais decisiva, vocês vão lembrar desse papo que a gente está tendo por aqui. Mas é um jogador que arrisca. É um jogador que arrisca, muitas vezes dá certo,
mas como a gente sabe no futebol, o risco ele tem sempre o preço quando tem o seu erro, né? Certo, Danilo, última pergunta sobre o Richard Rios. Nós temos aqui uma página de estatística que é a Goal Point, que diz que ele perdeu 20 jogos por indisciplina entre 2023 e 25, mas que não foi tudo por faltas graves ou por pancadas, vá. Foi mais por reações ou por quesilhas com outros jogadores. Sim. Como é que ele é, então, que jogador é este, em termos mentais, vá, no comportamento? Ele é um jogador que muitas vezes ele explode e reclama de uma maneira um pouco que os árbitros não permitem, né? Grita, mas eu não sei, eu tenho a impressão que quando os jogadores saem daqui da América do Sul e vão para a Europa, eles se adaptam melhor a essa questão, porque o ambiente ele é menos permissivo. Aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, os árbitros permitem muito mais esse tipo de reclamação. Então, quando tem uma marcação que não gosta, chuta a bola para longe. Isso acontece e o Richard Hughes ele é muito punido por isso. Ele também já teve uma questão de mandar a torcida calar a boca aqui no jogo do Palmeiras, isso ele fica marcado. É um jogador temperamental, é um jogador que explode de vez em quando, e isso certamente vai acompanhar, mas eu acho que se ele souber, se ele perceber o ambiente que ele tiver, que ele está, ele vai reagir de uma forma melhor. Aqui no Brasil, como eu disse para vocês, esse tipo de comportamento, ele às vezes até é visto como algo mais folclórico, digamos assim, sabe? Faz parte da personalidade do jogador, o juiz permite muito mais, a torcida às vezes permite, e é por isso que eu digo, ele tinha sempre um contato diário com o Abel Ferreira, o treinador, sobre essa evolução mental, sobre esse comportamento. E eu tenho certeza que em pouco tempo ele se adapta a mudar essa questão em Portugal, porque ele é um jogador muito inteligente, isso a gente não pode tirar dele. É um jogador inteligente que percebe o ambiente onde ele está muito rapidamente. Danilo, antes de deixar ir, deixa-me só fazer uma pergunta sobre o Gabriel Moscardo, que chegou agora ao Braga e sei que o Danilo o conhece bem. Tem 19 anos, chegou emprestado pelo PSG, tem na escola, tem formação Corinthians. O que é que nos pode contar um bocadinho deste reforço dos minhotos? Ele é um meio de campo muito dinâmico, ele consegue roubar a bola muito bem e participar da criação muito bem. Surgiu aqui muito bem recomendado no Corinthians, e o Corinthians vive uma situação econômica muito difícil, então acabou sendo vendido para o PSG muito mais fácil do que seria se tivesse num time mais estruturado. Eu imagino que seja natural essa roda dele que ele vai dar para a Europa agora, já sendo emprestado mais uma temporada, para conseguir pegar um pouco mais de experiência, mas é um jogador que eu vejo como um potencial daqui uns 2, 3 anos para estar de olho no radar da seleção brasileira. É um jogador que participa muito bem da defesa, mas que também sabe iniciar jogadas. Eu tenho certeza que ele vai ter sucesso por aí em Portugal. Muito bem, Danilo Lavieri, muito obrigado pelo seu tempo. Um abraço, até à próxima. Vou deixá-lo ir. Obrigado, foi um prazer. Um abraço a todos. Voltamos aqui ao estúdio, voltamos ao Richard Rios, Luís, Afonso. Uma breve apresentação do Richard Rios, Montoya, 1,87m, 23 internacionalizações, tem 25 anos, nasceu 10 dias antes daquele Portugal de Inglaterra do Euro 2000. São um fun fact. Custou qualquer coisa como 27 milhões de euros. Supostamente vai assinar, ou já assinou um contrato por 5 anos. Luís, ele é assim tão bom como dizem, ou como parece? Viva, é um gosto estar aqui com o Afonso, com o Danilo, contigo. O Richard Rios é um belíssimo reforço para o Benfica. Tal como disse o Danilo, a verba é muito alta para um jogador de 25 anos. Normalmente devemos pagar estes valores por jogadores que mais podem ter ainda mais impacto com a sua juventude, com o seu potencial, e depois serem vendidos por uma verba maior. O Benfica fica numa situação em que ou é para ter meramente rendimento esportivo e depois não uma grande venda, e que isso já seria bom para o clube, se ele de facto chegasse e fosse diferenciado, marcasse uma posição no meio campo do Benfica que o Benfica bem precisa, porque no futuro, apontando ao próximo ano, há o Mundial que pode disparar o preço, tal como fez com o Enzo Fernandes, apesar dos 21 anos do Enzo, porque a partir daí já será difícil vender por muito mais do que os 40, 50 milhões, porque a idade pesa
pesa muito hoje em dia. Mas olhando para o meio campo do Benfica, é um médio muito diferente de Orkun Kökçü, mais selvagem nesse aspecto, mais parecido com o que era Enzo Pérez, não Fernandes, Enzo Pérez, e um jogador que se encaixa muito bem naquele perfil que dizemos quando tens um duplo pivô, que é um 6, um 8 e um 10. Ele não é nota 10 em nenhum destes capítulos, mas é nota 8, 8,5 em muitos deles. No defensivo traz uma agressividade que nem Florentino tem, e no capítulo ofensivo não vai ter passes, ou vai ter, pode ter, mas não tem tanto passe, tanta bola parada como tem Kökçü, por exemplo, no último terço, mas tem arrancadas, tem levar a bola, tem progressão, e depois tem uma coisa que ele insiste muito, este drible, 1 para 1, remata a baliza. É um jogador que, pelo físico, e ultimamente no futebol português estes jogadores mais físicos têm triunfado, acho que pode triunfar no meio campo do Benfica. Se juntar o lado financeiro, já é uma contratação que pode deixar algumas dúvidas e remeter para o all-in também em ano eleitoral do Benfica. E curiosamente é um daqueles jogadores que nem responde àquele big data, não é? De gol e assistências. Não... Se calhar nas horas tristes da equipa, se calhar vão lembrar isso, não? Eu não sei, eu sinceramente gosto de olhar para o jogador não tanto pelos números, pelos golos, e ele não tem esses números. Não parecia, mas foi um elogio à contratação. Sim, exatamente. Não estar refém que muitas vezes contrata-se. É? Basta olhar para o Kökçü, era o melhor jogador do campeonato holandês, e se olharmos aos números, ele fez melhores números em Portugal do que fez nos Países Baixos, e hoje em dia sai como, parece que foi um flop. Não foi aquilo que se perspectivava, porque também foi o jogador mais caro na sua altura, e o risco pode batê-lo. Falta aqui saber se bate ou não, mas é um jogador que eu acho que o Benfica identificou bem uma lacuna. O Florentino jogava pelo processo defensivo, mas não era um jogador agressivo, era um jogador que ocupava bem espaços, no duelo era forte, mas este é um jogador que traz agressividade em todos os momentos do jogo, e o Kökçü não era um jogador agressivo, era um jogador que ocupava a posição, ocupava alguns espaços para dizer que estava lá, e depois com bola é que era diferenciado. E este é um jogador, juntando ao Barrenetxea ou ao Orsnes, que traz aqui uma rotação sem bola e de ritmo de jogo que vai subir o nível do Benfica. Deixem-me só contextualizar, porque com o Danilo falámos na questão do futsal. Ele jogou futsal de facto até 2019, chegou às seleções jovens da Colômbia. Ele chegou nesse 2019, foi fazer um sul-americano de sub-20 ao Brasil, e foi aí que o Flamengo lhe pescou o olho e foi pescá-lo para o futebol de 11. Afonso, o que é que tu vês nele e o que é que Bruno Lage está a cozinhar para este meio campo? Olá a todos. Há uma coisa que me parece importante dizer, que é normalmente um jogador aos 25 anos, é um jogador que já é feito, já vem num processo formativo desde os 9, 10 anos. Hoje em dia a maior parte dos miúdos começa a jogar com essa altura. Aqui importa-me dizer que é um jogador que tem apenas 6 anos de futebol, portanto aos 25 anos se calhar vemos uma margem de evolução bastante maior do que noutros jogadores da sua idade, até aos 28, 29, sobretudo no que diz respeito a aspectos estáticos. O Danilo falava disso, de ser um bocadinho o aspecto temperamental, às vezes parece que anda ali um bocadinho perdido. Isso tem a ver com poucas horas, entre aspas, obviamente, de treino, de jogo e o ter começado mais tarde. Deixa-me interromper, desculpa, eu falei com uma pessoa do Universo Palmeiras, do clube, e de facto falam nisso, que é o percurso dele é tão curto que a margem de crescimento eu também acho que sim, é enorme. Ele disse mais disso, faltava-lhe essa questão de arriscar mais no passe, porque futsal, não é? Ele tinha essa tendência de travar, pensar e dar ao lado. Se calhar vistas curtas, né? O campo mais curto, e agora o drible curto vem daí também. Precisamente, se calhar via mais perto, campos mais pequenos. Depois copo meio cheio, copo meio vazio. Certo. Não tem essa qualidade de passe, e eu acho que a qualidade de passe no meio campo do Benfica vai ser entregue ao Enzo, ao Barrenetxea. Esse capítulo está bem entregue. O Rios é um jogador muito mais de quebrar linhas de pressão, um bocadinho como um jogador a Renato, ou seja, Renato nos seus tempos áureos, um jogador que de repente corria 30 metros com a bola e estava a enfrentar a última linha defensiva. Nós hoje, é engraçado que eu faço uma comparação, eu olho para o Rios e vejo uma espécie de um Guarino um bocadinho mais refinado, ou seja, não tão potente, mas com mais capacidade técnica. É engraçado. Aparentemente também partilhas Sim, fiz essa referência comigo, é verdade. Da opinião. Mas acho que é um jogador que este lado um bocadinho mais intempestivo e este lado mais selvagem também vai ajudar. Hoje acho que era o Sérgio Cretinas do Record, dizia que o Benfica foi buscar um jogador a Porto, que é este lado mais agressivo, mais
mais de entrega, que eu acho que o Benfica também sente um bocado de falta disso, e o Coxu é um jogador tecnicamente muito evoluído e acabou por fazer muitos números, golos, assistências, contribuir muito nesse capítulo, mas era um jogador que dava a sensação que sentia pouco a camisola que vestia, que sentia pouco quando entrava para jogo, se ganhava, se perdia, dava-lhe igual. E eu acho que o Benfica precisa um bocadinho, não só da qualidade e da capacidade dos jogadores, acho que Rios tem essa capacidade, eu depois o campo financeiro deixo para o Luís, não estou tão confortável, mas em termos de jogo é um jogador que claramente vem acrescentar, é muito forte no momento defensivo, no sentido em que é muito solidário, ou seja, às vezes pode não estar a ocupar os espaços certos, mas não tem problemas em fazer um pico para ajudar um colega a fazer um 2 contra um extremo, muitas vezes quando o lateral salta na pressão ao extremo, encaixa na linha defensiva para proteger ali a zona de cruzamento. Portanto é um jogador que me parece nesse capítulo ele também no Guarani muito, era muito 10, solidário. ele tem uma versatilidade brutal, não é? Porque eu acho que é um jogador, era aquilo que o Luís dizia, é super completo, a defender é um 8-8,5, a atacar é um 8-8,5, no drible é um 8-8,5, a única coisa que eu acho que ele não é um 8-8,5 é no passe. Muitas vezes não tem essa capacidade, ele consegue quebrar 1, 2, 3 linhas de pressão, ou 3 jogadores, e depois chega à altura de soltar e não consegue ou tomar a melhor decisão, ou muitas vezes tomar a melhor decisão e não executar bem. Portanto, acho que é esse um dos capítulos que tem de melhorar. O outro, já falámos aqui também, essa questão temperamental. É um jogador que vimos agora no Mundial de Clubes, jogo sim, jogo não, tinha uma ou outra quesilha. Ficou também muito popular agora com esta incursão no Benfica, também uma quesilha num jogo com a Argentina, com o Otamendi. Portanto, acho que essa questão também é importante melhorar. Hoje em Bola Branca, Pedro Caixinha, que treinou o Red Bull Bragantino e o Santos, ou seja, defrontou o Rios quando estava até no Guarani, e ele até confessou que o tentou contratar, mas que o projeto Red Bull não queria jogadores tão velhos, falamos de 23 anos, né, na altura. E ele diz que, lá está, lembrou uma coisa interessante, que é, vai pegar destaca, diz ele, porque chega super em forma, ou muito bem, numa altura que o Benfica até tem uma pré-época muito reduzida, e a Supertaça é já dia 31, não é? Sim, e esse motivo, o primeiro é o financeiro, não podes bater o recorde do clube para o jogador não ser titular, esta é a minha leitura. Depois chega, há quem diga que ele já tem quase 60 jogos nas pernas, não é? Porque começou em janeiro, jogou Mundial de Clubes, jogou pela seleção, mas vem num ritmo completamente diferente de todos os outros. Se nos lembrarmos de Enzo Fernandes, quando chega, o River Plate é eliminado pelo Lanús na altura. O Enzo chegou e no dia a seguir estava a jogar no Algarve, e depois, pouco depois, o Benfica começou a competir e notou-se a diferença, para além do diferenciado que ele era, e por isso é que só esteve 6 meses, mas o ritmo, se calhar em janeiro podemos falar depois do Rios, está cansado, se nota, mas para agora acho que isso pode ser uma mais-valia para o Benfica, quando começou a pré-época a semana passada. Acho que ele vai chegar amanhã, o quarto a Lisboa, vai treinar e será a opção certamente para ser titular na Supertaça, se estiver sem nenhuma mazela. Sim, faz lembrar aquela história do Mourinho com o Robson, porque o Ronaldo tinha chegado na véspera da Supertaça e o Mourinho disse que não podia matar o balneário para ele jogar logo, né? E o Robson, queres ganhar ou não queres ganhar? Os melhores e ele marcou 2 ou 3 golos e, enfim, foram todos felizes. Para fechar este dossiê, Richard Rios, Afonso e Luís a seguir, que sistema tático é que imaginam? E até especulando aqui um bocadinho com a chegada do Félix, enfim, que já sabemos que vai ser a novela de verão. Mas o que é que estamos a magicar? Um 4-4-2, assim, acho que sim. Acho que está tudo a preparar-se nesse sentido. Posição 6 para o Enzo, para o Barrenetxea, porque o Luís há bocado tocou aqui na questão Florentino, e eu acho importante dizer isto. O Florentino é um jogador com muita capacidade defensiva, mas é um jogador que, tendo em conta a situação nacional do Benfica, em que passa a maior parte dos jogos com bola, a maior parte dos jogos por cima do adversário, é um jogador que me parece um bocadinho curto, ou seja, é um jogador se calhar até bastante mais útil em contexto de Champions do que em contexto de Liga Portuguesa. Nesse capítulo, a adição do Enzo, acho que vem fechar aqui uma lacuna grave que se tinha sentido na posição 6, que na altura até teria sido o Manu Silva a colmatá-la. São jogadores, na minha ótica, também um bocadinho parecidos, o Enzo e o Manu Silva, mas parece-me que o Enzo, neste momento, um bocadinho acima e um bocadinho mais capaz para fazer a diferença mais rapidamente. Depois a posição 8 se entrega a Rios, nesta ótica de 6, 8, 10, com o João Félix, eventualmente, vamos pôr aqui muitas aspas nisto, a jogar a 10. Depois vamos ver... segundo avançado, pronto, vamos... Um segundo avançado, sim, com o Pavlidis na frente. Depois vamos ver a Aktürkoğlu
ficou com o 7, portanto, à partida, todos aqueles rumores de saída, não saída, esfumaram-se entretanto. Eu lembro a história do Gonçalo Ramos, que passou a ser o 9 e na semana a seguir saiu para o Paris Saint-Germain. Também é verdade. Estas coisas às E o Benfica depois jogou com falso 9. Foi uma semana... Foi. E depois o Musa entrou na segunda parte mudou o jogo ao intervalo. Isto depois às vezes tem a ver com o dinheiro que entra ou que não entra, ou que chega ou que não chega, não é? Mas parece-me que em condições normais, e ficando o Aktürkoğlu na esquerda, Orsnes na direita, e depois há ali a dúvida na lateral esquerda, a partida o Dal estará entregue, depois a centrais Otamendi, e haverá aquela discussão Tomás Araújo, António Silva. Vamos ver como é que Bruno Lage resolve isso, mas começa-se a perspectivar um 4-2-3-1, 4-4-2, como quiseres, cada vez mais claro. Luís, faço a mesma pergunta e já agora, visto que o meio campo está a ser tão recheado de aparentemente talentos, o Orsnes é uma vítima ou não no meio disto tudo? Ele na primeira época foi um espetáculo. Sim, eu não sei se é vítima, vamos ver qual será o papel que ele vai ter nesta temporada. Acredito que com o que o Benfica fez não será mais lateral, acho que não faz sentido. Quem tem Obrador e Dal para a esquerda, Dedic e Bá para a direita, Bá ainda vai demorar, é verdade, mas também Tomás Araújo, que contou nos últimos meses como lateral direito, não acredito que ele volte lá. Eu acho que se João Félix vier, lançando essa ideia, que está muito em voga e que pode acontecer, é verdade, se ele for o 10, eu acredito que o Orsnes pode derivar para aquela posição que Schmidt inventou dele, e isso até pode ser positivo para o Benfica. O que eu não acho positivo é se o João Félix não vier, o Orsnes jogar na posição que jogou o ano passado. Acho que o Benfica perde muita criatividade, não tem a ver com o Orsnes, não é jogador para aquilo. O Benfica, como disse o Afonso, passa 80% da época no momento da organização ofensiva em cima do adversário, não é para jogar com Orsnes, Florentino Coxu ou Orsnes, Barrenechea e Richard Rios, ou seja, acho que ele na faixa, com o lateral, com profundidade, que ataca, que vai à linha, pode ser útil até no momento de pressão. No meio não vejo essa riqueza para o Benfica. Não acho que ele será vítima, porque ele será sempre útil ao Benfica. Eu acho que tem a ver com o que é que Bruno Lage imagina, mas quando vemos Barrenechea, vemos Richard Rios, fala-se em João Félix, há Prestiani, que eu acho que é um jogador que pode ocupar essa posição e ter o seu devido crescimento. Acho que o Benfica tem que ter um 4-2-3-1, um 4-4-2, em que o segundo avançado é ofensivo e não é defensivo. Acho que é um bocadinho por aí. Certo. Falta só referir que o Benfica calhou com o Nice na terceira eliminatória da Liga dos Campeões. Vamos então ao Sporting, a novela Jóqueres, que parece interminável. Aparentemente está em Maiorca, na praia. Está melhor do que nós. Está bem. Terá recusado o United. Enfim, rumores, vale o que vale. O que é que acham que vai acontecer? Estamos perante aquele caso em que, enfim, alguém tem que ceder, ou podemos ter aqui uma teimosia que, levada a extremo, ele vai ficar encostado à boxe durante meses. Temos aqui contornos de novela mexicana quase, não é? O pai chora, o empresário fica magoado com qualquer coisa. É estranho. Eu acho que o futebol deve ser a única profissão do mundo em que um trabalhador com contrato se recusa a apresentar-se no seu local de trabalho com a perspectiva de poder sair para outro. Mas sabemos que é um mundo peculiar e isto infelizmente não é novo. Agora, eu acho que não sei quem vai ter de ceder, porque às tantas, havendo este impasse, o Sporting também vai ter de perceber se faz sentido manter o jogador contrariado, até numa ótica. Varandas disse na altura, não sei se em tom de ameaça ou se está mesmo a pensar cumprir, se for preciso fica encostado e não joga, até numa ótica de treinar com a equipa B eventualmente. Se isso também fará sentido para o Sporting, por 2 ou 3 milhões, de repente se calhar abdicar de 20 ou 30, portanto é sempre algo complicado. Parece que aparentemente Varandas, até esta calma toda também devia, parece ter a ver com o número de interessados. Fala-se que o Atlético Madrid anda a ver o que é que se passa. O próprio United parece ter chegado à frente com uma proposta, mas se o jogador está intransigente ao ponto de só querer jogar no Arsenal, é um bocado indiferente se tem 90 ou 100 equipas a querer contratá-lo. Será que ele é do Arsenal desde pequenino? Que é que... Na Suécia, eu vivi lá e eles só seguem Premier League, eles não seguem a Liga Sueca, portanto é muito provável, não sei se é ou não, obviamente, mas é muito provável que ele tenha um clube em Inglaterra, que era prática comum nas pessoas de lá. E em princípio ele vê uma equipa que está mais próxima de ganhar, que falta um 9 declarado, sim, não é?
Sim, mas ele chegou a Portugal quando o Sporting foi quarto classificado, não é? E depois foi campeão 2 vezes, ou seja, acho que isso não pode ser... E foi ele que ajudou a transformar a história. Foi ele, com o treinador que treina o Manchester United, e por isso tudo isto é muito estranho. Eu, deste lado, e em ON, só ouvimos Frederico Varandas até agora, parece-me que tem tido uma postura positiva. Eu acho que ele tem estado bem, até porque se do outro lado tivessem provas e afirmações, como se diz, do contrário, também já tinham falado, e não falaram até agora. Não houve um empresário, não houve ninguém a falar. O pai chorou, não é? O tio também na final do Jamor disse que ele queria ficar, por isso a família também deve estar um bocadinho dividida. Está fáceis os almoços a domingo. Mas eu acho é que o jogador falhou a partir do momento que não apareceu a trabalhar. A partir daqui a razão deixou de estar do lado de Gyökeres, e depois parece-me que estamos perante um caso, eu não me lembro nenhum, o Rui não está hoje, podia lembrar-se de algum, de um jogador que não quer trabalhar, não quer ir para mais nenhum a não ser o Arsenal, nem para o seu próprio clube. Eu não me lembro de um caso destes, que é o jogador não quer vir para o Sporting para treinar, mas está o Manchester United a dar-lhe o mesmo e ele também não quer ir, só quer ir para aquele... Bem, o Modric deixou de aparecer aos treinos do Tottenham para ir para o Real Madrid. Sim, mas se calhar é um daqueles casos... Mas não apareceu outro, não é? Se o Barcelona aparecer, se calhar também ia, não sabemos, não é? Mas é muito estranho. Eu acho que o Varandas não vai ceder, acho que não deve ceder. Acho que o Arsenal não é por 2 ou 3 milhões também acabou de contratar o Madueke. Se o quisessem mesmo, pagam. Eu não sei que acordo é que tinham com o empresário, e esse é que deve ser o grande problema. Agora, acho que é uma novela que em nada põe o nome de Gyökeres de forma positiva. Até para o Arsenal devia ser pensar, não é? E se ele agora marca 40 golos na Premier League, para o ano o Real Madrid quer, e ele também não aparece aos treinos do Arsenal porque de repente quer sair, não é a saída do Coventry é parecida, parecida, ou seja, acho que não é positivo para um jogador de futebol, não dignifica os jogadores. Como é que vai acabar? Eu acho que ele vai sair. Agora, também gostava de ver a Frederico Varandas a cumprir a palavra e ele voltar. O 31 de agosto, como ele disse, serve para passar as ias, volta a treinar e joga. Mas eu acho que vai acabar por ceder alguma parte, até porque o Arsenal tem que preparar a época, e se quer um jogador destes é para jogar. Eu vejo o Liverpool, quer paga, vai comprar agora o avançado do Frankfurt, já pagou o Florian Wirtz, e o Arsenal, se quiser, que também já pagou o Zubimendi, já pagou o Madueke, já pagou o central, o Mosquera. Por isso, se quiser, tem que chegar-se à frente. Acho que é uma novela que em nada orgulha quer Arsenal, quer o empresário do jogador, quer Vítor Gyökeres. No meio disto tudo, e porque falou em ON e sempre foi muito claro, parece-me que Frederico Varandas tem tido a melhor postura. Já disse o que era, já disse o que é que o Sporting queria, já falou com o jogador, e a partir do momento que o jogador não aparece para treinar, eu acho que perde toda a razão. Mesmo para os adeptos deve ser uma coisa difícil de engolir, não é? A figura maior de um bicampeonato quase inédito, não é inédito, mas 70 anos. Enfim, só dá força àquela teoria do zero ídolos, que é uma coisa que eu acho horrível no futebol. O Sporting tem um bocado essa máxima do zero ídolos, mas a verdade é que é a contradição do futebol, não é? Eu penso que os adeptos devem pôr isto quase em 2 pratos diferentes, que é num lado aquele sentimento de obrigado por tudo o que o jogador fez enquanto jogador de Sporting. Por outro lado, se calhar havia formas mais bonitas de terminar isto, não é? Acho que toda a gente percebeu que era um jogador que estava aqui a mais, não é? No campeonato português, um jogador para outros voos. O próprio também o percebeu, e o ano passado chega a um acordo aparentemente para poder ficar mais um ano, consegue o sucesso todo individual e coletivo que conseguiu. É o que o Luís diz, não abona nada em favor do jogador esta situação toda, não é? Mas ao mesmo tempo, desculpa Luís, só para terminar, dá-me a sensação que o futebol também, para umas coisas é bom, para outras não tanto. A memória é muito curta. Se o jogador chega ao Arsenal, faz 3 golos nos primeiros 2 jogos, já ninguém quer saber disto. E aqui também eu acho que os adeptos do Sporting, eu entendo, ele vai ser sempre figura do Sporting, provavelmente, do que eu me lembro, foi o melhor jogador que vi passar no Sporting, ou seja, que fez pelo Sporting. Mas repara, o Amorim também saiu daqui com todo aquele carinho, mas muita parte dos adeptos também indignada, porque Ruben Amorim acabou por sair a meio do projeto. Mas no meio disso tudo, o Amorim teve ficou ainda 3 ou 4 jogos, só foi depois, ou seja, respeitou a instituição, tudo que foi negociado entre o presidente Frederico Varandas e o Manchester United, deixou dinheiro no clube, e eu acho que o Gyökeres devia fazer o mesmo, tentar preservar essa imagem. Agora,
Acho que daqui a 2 ou 3 meses, se isso se resolver com a ida para o Arsenal, acho que os adeptos continuarão a gostar de Vitória Gyökeres. Se ele vier ao estádio, eu acho que ele vai ser na mesma aplaudido e não assobiado, e em Londres gostarão dele certamente. Eu lembro-me um caso que muitas vezes isto que é o pior que se viu em Portugal, o pior comportamento de um jogador. Eu lembro-me de Óscar Cardoso agrediu o treinador na final da Taça de Portugal, e na época seguinte, com um pedido de desculpas, com rendimento dentro de campo, o Benfica foi campeão, até foi à final da Liga Europa, ganhou, salvo erro, Taça da Liga e Taça de Portugal, e nunca mais isso foi falado, com o mesmo treinador, Jorge Jesus e Óscar Cardoso. Precisamente. Então vamos ao futebol, aquele com cheirinho a relva. O Sporting já tem 6 jogos de preparação nesta pré-época, agora às 8, às 20 horas vai jogar com o Sunderland. Portanto tem Sporting B, vitória por 5-2, Torriense 1 igual, Nacional 1 igual, Portimonense 0-0, Celtic 0-2, Farense hoje de manhã 1 igual. Só podemos falar do Celtic, que foi o que deu na televisão, já foi há uns dias, mas enfim, acho que vale a pena tentarmos só esmiuçar um bocadinho o que é que vocês gostaram e o que é que estará ali a morder a mente de Rui Borges. Afonso, o que é que viste? Não vi sinais muito positivos, devo dizer. Acho que há aqui várias coisas que me incomodaram de certa forma ao ver o Sporting, que era uma equipa com processos tão oleados, uma equipa que fazia quase tudo de olhos fechados, e está-me a parecer, percebo que o treinador tenha as ideias dele e tenha uma forma de jogar específica, tenha um modelo de jogo mais trabalhado que outros, mas está-me a parecer algo forçado esta transição para o 4-2-3-1 por uma questão simples, que é, olhando ao plantel, e vou aqui mais ou menos posição a posição, é um plantel claramente talhado para jogar a 3, ou seja, jogando com 2 centrais, à partida do lado esquerdo Inácio, Santo Justo foi no jogo com o Celtic, também não sabemos nunca bem que carga física é que os jogadores foram sujeitos no dia antes, ou nos dias antes, ou nos treinos antes, mas enfim, vale o que vale. Também não sabemos do Celtic, por exemplo. Portanto, sim, mas estão avançados e notou-se ali à meia hora de jogo, uns estavam mais cansados. Em pé de igualdade nessa informação, mas Santos Justo à esquerda pareceu uma aposta que não é para seguir. Portanto, partindo do pressuposto que o lugar é de Gonçalo Inácio, à direita, pelo lado direito da defesa como central, há Diomande, há Quaresma, há Debaste, Santos Justo. Há Santos Justo, exatamente. Portanto, há 4 jogadores e o Quaresma tem vindo a ganhar importância, Diomande também é um jogador bastante importante, portanto é uma gestão que não me parece fácil. Depois, olhando para os laterais, Fresneda ainda não me convenceu, parece, e não há outra solução, e com a passagem para 4 perde-se as 2 soluções que o Sporting tinha para consumo interno, que era numa linha de 5 pôr ou o Geni ou o Kenda, que são jogadores muito, muito mais ofensivos, muito mais talhados para vertigem, para atacar a baliza adversária, mas acho que é o que é preciso. Lá está, outra vez, em 80% dos jogos do campeonato. À esquerda, levanta a mesma questão, que é, há Mateus Reis, é verdade, e aí dá mais soluções do que o Fresneda à direita, mas o que é que se faz a Nuno Santos e a Maxi Araújo, que não são laterais de linha de 4, na minha opinião. Depois, no meio campo, parece-me, Yulman, um lugar que é dele, seja a 2 ou a 3, isso aí é certo. E depois há vou-lhe chamar Kocho para não cometer aqui uma ilegalidade. A partir dos lugares serão desses 2. Há como alternativas Bragança, Morita, o próprio João Simões. Portanto, parece-me que o meio campo a 2 seria mais positivo para o Sporting, porque são 2 jogadores que me parecem ter raio de ação para defensivamente conseguirem varrer o meio campo, entre aspas, e depois ofensivamente também o Kocho mais de drible, mais de condução, e o Yulman mais posicional. E depois há outra questão, que é número 10. O ano passado o Rui Borges testou Trincão. Confesso que não gosto de ver Trincão completamente por dentro. Acho que ali aquele half space é o espaço dele, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem completamente aberto, nem completamente fechado ali a 10. O próprio Pote tem algumas dúvidas em relação à posição, e o voltar à linha 3, na minha ótica, resolvia aqui um problema, que o Sporting está à procura de um extremo, fala-se abertamente disso. A voltar à linha 3 puxava o Pote para a esquerda e o Trincão para a direita, e havia como alternativas, caso não jogassem a lateral direito ou a ala direita, o Kenda e o Geni, e ainda o Alisson. Portanto, resolvia-se para mim essa questão do extremo, e poderia o Sporting gastar se calhar mais dinheiro num ponta de lança, que eu acho que isso é mesmo o necessário. Um ponta de lança e se quisermos um lateral direito nesta linha de 4, um ala direito. E depois houve outra coisa,
em relação ao jogo que me fez alguma confusão, que é nessa estrutura 4-3-3 que o Sporting montou, 4-2-3-1, 4-3-3, parecia mais declarado 4-3-3, com Yulman, João Simões e Pote como 8, Yulman a 6. Houve uma coisa que me fez alguma confusão, que foi muitas vezes na construção o Sporting baixava o Yulman para perto dos centrais. E aí, ou até o João Simões pela esquerda, construção a 3 ou até o João Simões pela esquerda. Mas o João Simões pela esquerda eu consigo compreender melhor, o Yulmans não tanto, e explico porquê. Acho que o Yulman a construir no meio dos centrais tira-se um jogador que para mim é muito forte atrás da primeira linha de pressão e até quase a jogar de costas para o jogo, portanto perde-se Yulman. Depois perde-se outra coisa muito importante para mim, muito relevante, que é quando o Yulman baixa, é o Pote e o João Simões que aproximam para fazer aquela construção quase em 3+2. Portanto, perde-se o Pote perto da baliza adversária. Está muito longe, está a 70, 80 metros. Portanto, perde-se isso também. E depois dá-se a largura ao Mateus Reis e ao Fresneda, que não me parecem ser jogadores muito verticais, e perde-se isso. E ainda se perde, por último, o Jani Katam completamente por dentro, que não consegue ter aquela capacidade de estar constantemente no 1 para 1 contra os jogadores adversários. Portanto, mesmo dentro do 4-2-3-1 ou 4-3-3, se for esta a ideia, acho que tem de ser pensado aqui qualquer coisa. E o que desenhaste aqui no último ponto foi que o Sporting constrói a 3 a maior parte do tempo, o que me leva a pensar que a ideia é para defender a 4. Se mudas a tática para construir a 3 com um médio, podes construir com os 3 centrais. Exatamente. Ou seja, queres é defender a 4, a ideia é defender a 4. Eu tenho essa dúvida no defender com linha de 4. Queria-me essa dúvida. Mas aí o próprio, era o Mourinho, o próprio último ano e às meio, vezes também fazia já isso. Quase sempre fazia isso, puxando, na altura era o Nuno Santos para quase como se fosse médio esquerdo. E chegou a fazer do outro lado, quando tinha o Eduardo Quaresma quase como lateral direito, isso tinha a ver com dinâmica. Há aqui uma série de... Ou seja, voltando ao meu ponto inicial, respeito imenso o Rui Borges, e depois os resultados é que ditam se o Rui Borges tem razão ou não, mas parece-me, que o plantel está claramente talhado para sair, para jogar a 3, ou pelo menos com bola, no momento com bola estar a 3, e dentro deste 4-3-3 parece-me que as funções não estão ajustadas àquilo que os jogadores conseguem dar. Essas são as grandes preocupações para já, na minha cabeça. Muito bem, Luís, parece que o Sporting está cheio de problemas. O Sporting continua a ter um belo plantel. Acho que o Cocho entrou bem, foi uma nota positiva. Ele perdeu a bola naquele lance que depois o Eduardo Quaresma e o Santos não resolvem e acaba por dar um dos golos do Celtic. Mas um bocado polícia sinaleiro, não é? Sim, já quer orientar tudo. É um líder, já era assim, e acho que é um jogador que pode acrescentar muito ao meio campo do Sporting, até com qualidade de passe, que já se viu isso. Não há grandes notas a tirar para a época, é difícil isso, mas no Sporting dá para tirar é para jogar em 4-2-3-1, em 4-3-3, dependendo do posicionamento alto ou baixo. Mas o que eu acho mais surpreendente no meio disto tudo é que o treinador chegou em dezembro, o Rui Borges chegou em dezembro, mudou logo de imediato, passado 2 meses em fevereiro volta a recuar, mas a ideia, e eu sei isso, sempre foi voltar a este 4-2-3-1, ou seja, vamos acabar a época, vamos voltar, porque os jogadores também o incentivaram a fazer isso, vamos voltar ao 3-4-3 que os jogadores estão mais confortáveis, e depois no final da época, como a pré-época, trabalhamos este cunho, como disse o Rui Borges no dia 1. Agora, não foi feito nada pela administração para ter um 4-2-3-1, uma equipa que quer trabalhar em 4-2-3-1, como disse o Afonso, não tem um lateral direito com qualidade ofensiva, na minha opinião. Não tem sequer um lateral esquerdo para cumprir os mínimos, porque eu acho que o Maxi pode cumprir, mas o Maxi não é um lateral esquerdo, e até é útil mais à frente ao Sporting. Não preparaste, vai continuar o Sporting com a novela Alberto Costa, que mandou 2 semanas em janeiro e depois não se confirmou e ficou com Fresneda, já voltou o nome à baila. Havaianidis do Panathinaikos, mas a verdade é que o Sporting está a perder neste aspecto, não perder trabalho porque está a trabalhar, mas a vantagem que tinha do Mundial de Clubes para Porto e Benfica, com os reforços que pode vir, ou seja, o sucessor de Ócaras, os 2 laterais que o Sporting pode querer, pode aqui atrasar-se um bocadinho, porque acho que o Sporting, se quer jogar no 4-2-3-1, tem que ter outros laterais. O Eduardo Quaresma, neste momento, para mim é o melhor lateral direito do Sporting, e não me parece que seja um central fiável para jogar a 2, por exemplo. Acho que é um problema que o Rui Borges tem que resolver. E o Afonso já trouxe aqui muitos dos problemas ou muitas das indefinições que o Sporting pode ter. Para mim, trago o lado mental, que já o disse durante muitos meses, que é: o Sporting estava
bem, em 4-2-3-1, empatou com o Arouca em casa, mas foi num jogo, antes desse jogo, tinha empatado no Porto, onde sofreu muito na segunda parte, não teve bola, mas também não tinha Gyökeres nesse jogo, entrou na ponta final muito limitado, mas mudou depois, não percebi bem, depois percebo que os jogadores pediram, mas se os jogadores pediram e o treinador aceitou, agora vai mudar outra vez. Ao primeiro resultado, ao primeiro desaire, 2 jogos em que a equipa não tenha rendimento, agora sem Gyökeres, sem o sucessor de Gyökeres, as coisas vão correr mal, vai voltar ao 4-3-3 ou 3-4-3. Eu fico nesta dúvida do mudar para quê, não é? E que impacto é que isso teria até no grupo, até para a credibilidade do treinador, se volta uma segunda vez outra ou vez? 3-4-3? Porque agora sim era uma derrota pessoal, da outra vez foi mais humildade porque o grupo estava habituado, não é? Da outra vez eu acho que é uma jogada inteligente. Mostra algumas lesões também. Sim, mostra humildade, obviamente, mas é uma jogada muito inteligente. Mas se reconhece isso, reconhece que a equipa está mais confortável, os jogadores são praticamente os mesmos. Nesta altura não saiu ninguém relevante do... Gyökeres não saiu, não apareceu, mas a Arder. E mudas porque queres mudar, e eu entendo que o treinador queira ter o seu cunho, mas alguém tem que lhe dizer que ele já teve o seu cunho, ele foi campeão nacional e tem que sentir isso como seu. E eu gosto dele, acho que é um treinador humilde, que tem boas ideias, a equipa joga bem, acho que isto é muito precoce estarmos a analisar, mas acho que esta questão do 3-4-3, 4-2-3-1 pode ter que se lhe diga no Sporting, se a época não começar bem, porque pode ser visto como alguma teimosia nesse aspecto. Vamos então ao Futebol Clube do Porto para fechar o programa. O Porto vai arrumando a casa, não é? Depois das vendas de Otávio e Gonçalo Borges para Paris FC e Feyenoord, está cada vez mais iminente a chegada de Viktor Froholt, nem sei dizer bem o nome deste dinamarquês, que chega do Copenhaga. Hoje em Bola Branca tivemos Frederico Castanheira, um scout do Viborg, a falar muitíssimo bem do jogador, a dizer que tem um andamento brutal, que tem muita qualidade. Contou até que ele era extremo, até de formação, e que pediu ao treinador para mudar de posição e que acabou a ser o melhor jogador do campeonato. Enfim, isto vem na sequência das chegadas de Gabri Veiga, João Costa, Prpic e Borjan Sainz. Como é que vocês veem este Porto? Ou seja, parece que está-se a mexer, não sei, acham que é condizente com o que Farioli pensa? O que é que vocês estão a ver, Luís? Eu acho que o Vilas Boas, primeiro, está a arrumar muito bem a casa, que o Porto precisava primeiro de arrumar a casa. E prometeu o maior mercado de sempre, se calhar vai-se mesmo concretizar, não é? Ainda bem aí. Sim, já não falta, já passou mais de 50%, já não falta muito. Resta saber os valores do front hold e ficará muito perto disso. Mas acho que arrumou bem a venda de Otávio, acho que é estupenda, conseguir ainda mais do que pagou. Gonçalo Borges acho que já estava sem Elan no Porto, já não dava, arrumou bem essa pasta. Falta resolver a pasta Francisco Conceição, que ainda está ali, vai não vai, falta o jogador acertar com os Juventus, porque esse pode ser um pequeno problema para o Porto resolver, mas esse era útil se ficasse, muito útil, equipa, era um problema espetacular, exatamente. Se viesse com vontade. Se viesse com vontade, lá está, tem a ver com isso. Há a questão de Diogo Costa, mas sobretudo quem não contava já limpou. André Franco, Otávio, Gonçalo Borges, fala-se que Namaz vai sair, e depois acrescentou primeiro um treinador. Eu acho que Anselmi foi vítima, não vamos estar a falar outra vez, mas acho que foi vítima de uma má gestão também comunicacional de André Vilas Boas, mas acho que escolheu bem o treinador, que já queria em janeiro, é um bom treinador. Gosto, acho que é um bom treinador, é bom vermos estes treinadores também a chegar a Portugal. Não sei se vai resultar ou não, porque isso, se não tiver jogadores, conta pouco, mas acho que o Futebol Clube do Porto com Gabri Veiga é um bom reforço, Borja Sainz é um bom reforço, Prpic não conheço muito bem, mas acho que o Porto precisa de 2 centrais, este é um central, pelo que me dizem, para ter algum crescimento ainda. Este dinamarquês encaixa muito bem também no 8 que ele pretende, e eu acho que o Porto está a montar uma boa estrutura. Se vai resultar ou não sabemos, mas parece-me que está com uma boa estrutura. Resta-me saber, vamos ver na próxima semana os primeiros jogos do Futebol Clube do Porto, o que é que ele pensa de Rodrigo Mora, se a partir do corredor, ou seja, com Borja Sainz e Rodrigo Mora, digamos assim, ou se Rodrigo Mora como um 10, ele na seleção sub-17 foi sempre um 10, num 4-3-3, e se PP por fora, porque eu acho que é a posição mais benéfica para PP por fora, não é por dentro. E vamos ver se consegue recuperar o PP também mentalmente. Sim, mentalmente. Estas mudanças de treinador às vezes ajudam nesse aspecto. E acho que PP sofreu um bocadinho com a posição e tudo, não é? Foi a lateral,
teve ali Sim, muitas mudanças. É o Orsnes do Porto. Mas era mais improvável. o lateral com o Sérgio Conceição, eu acho que ele tinha um bom rendimento, mas ele não queria jogar. Depois no meio campo eu acho que ele a 10, não é? Não tem aquela capacidade de definir, de ter golo, como tem por exemplo Borja Sainz, que do nada faz muitos golos. E onde é que ele vai definir Gabri Veiga? Se é o 8 ou se é o tal tipo Rodrigo Mora, se parte da direita para dentro, porque ele no Al-Hilal fez isso também, no Al-Ali fez isso muitas vezes. Mas eu tenho gostado da ação do mercado do Futebol Clube do Porto, quer de vendas, quer de compras, e eu acho que ainda vai mexer muito. O que é que o Porto precisa? Como é que tu vês este Porto a ser construído? Centrais, acima de tudo, e acho que era o grande problema não só de Vítor Bruno como também de Anselmi. Farioli, ou seja, já falámos disto aqui acho numa tertúlia há umas 3-4 semanas, ou seja, conceptualmente muito diferente de Anselmi, mas também quero jogar a partir de trás, também quero que os centrais se envolvam, também quero que os centrais tenham bola. E esse para mim era um dos problemas do Futebol Clube do Porto, no sentido em que tanto o Neuen Pérez como o Otávio cometiam, e o Thiago Jaló também na altura com o Anselmi, cometiam demasiados erros com a bola. Lembro-me do jogo, por exemplo, em Vila do Conde. É a estreia do Anselmi. Exatamente, que o Porto empata 2 igual e os 2 golos são entregas, uma do Neuen, outra do... O Porto faz um jogo de domínio Otávio. praticamente completo. O Rio Ave tem 3 oportunidades, são 3, o Otávio deu 2, uma foi golo e o Neuen deu outra. Exatamente, eu achava que o Tovar não tinha vindo hoje, mas enfim. mas esse é um dos problemas. E depois há o problema também defensivo. O Porto era uma equipa algo permeável, concedia muitas oportunidades de golo, momentos com o Anselmi sobretudo sofria muito em momentos de transição defensiva. Portanto é importante centrais que sejam imponentes, no sentido de central moderno, consiga estar em cima da linha do meio campo a trocar passes, porque o Porto também se quer, como o Benfica e como o Sporting, 80% do jogo em cima do adversário. Centrais e que depois tenham capacidade de correr de 20-30 metros para trás sem nunca desequilibrar a equipa. Portanto, a grande lacuna neste momento é defesas centrais. É importante perceber qual é que será o papel da Alan Varela, se é que haverá um papel para Alan Varela neste novo Porto, e se não, adição de outro médio, naturalmente. E eu tenho a curiosidade, interrompendo nesta parte, que é um treinador novo, à semelhança de Schmidt, quando chega, se fosse um português já tinha, acredito eu, a ideia mais formatada de quem são os jogadores, pelo conhecimento do campeonato. Mas um Farioli vindo, caindo aqui, vou analisar que jogadores são estes. E eu tenho muitas dúvidas, ou melhor, tenho muita curiosidade em ver Tomás Pérez, que eu não sei o que é que o Tomás Pérez pode dar. Na Argentina, o que vi, gostei. Não sei se ele vai ser titular do Porto, se vai ser carta para Farioli, mas é um treinador que chega, provavelmente vai ver pela primeira vez aquele jogador e pode estar a agradar ou não para aquela posição. E ainda não temos essas dúvidas. Esta falta de background às vezes dá as mesmas oportunidades. Não é? Eu também acho isso importante para o contexto do Porto. E depois há outra questão também que eu tenho sempre, ainda em relação às posições, que é o lateral direito. O Porto, muitas vezes, Martim Fernandes, João Mário. Martim Fernandes claramente ainda não é um produto acabado, digamos assim. Um bocado feio falar assim de um jogador, mas ainda é um jogador com algum crescimento. E o João Mário parece-me também algo oscilante entre boas exibições, depois... O lado mental do Porto, do clube, não tem ajudado também nesses jogos. Não tem ajudado muito. Portanto, interessa-me saber também se estes jogadores vão ser reabilitados no sentido em que Farioli vai ter um impacto positivo. A questão do PP também já falámos. O próprio Samu foi-se apagando ao longo da temporada e é importante para o Porto ter um Samu a começar bem a temporada e um futebol também que lhe dê oportunidades de ele brilhar, ou seja, nunca vai ser um jogador exímio tecnicamente, mas bem aproveitado dentro da área, tem características incríveis para um ponto de lança. Será que um futebol mais de toque o prejudica? Ou seja, quando queremos começar de trás ou vai-lhe dar espaço para depois correr nas costas? Eu acho que dá espaço porque muitas vezes nestes, e é muito, muito comum tu assistires a nestes treinadores e por exemplo posso dar o maior exemplo mundial disto, que é o sítio do Guardiola com o Haaland. O avançado praticamente não toca na bola na construção. Os outros 10 jogadores, e os outros 10 eu conto com o guarda-redes, tocam significativamente mais vezes na bola do que o próprio Haaland. Ele está um bocadinho arredado dessa missão. Qual é a missão do Haaland? Do Samu, neste caso, numa equipa do Farioli. Resta a marcação. Há muitas vezes colocar-se no lado contrário da bola para poder atacar espaço, procurar bolas na profundidade. E sim, quando a bola chega à zona de cruzamento, aí atacar a área, ele aí está com peixe dentro da água. É muito forte a esconder-se dos centrais do Samu. Portanto, acho que não sai prejudicado. Agora,
acho que o Porto e esta escola de treinadores que quer jogar e gosta de sair a partir de trás é, na minha opinião, cada vez menos fundamentalista nesse aspecto de querer sempre jogar por trás. Muitas vezes percebe que há 1-1 com o Samu, e a verdade é que 1-1 com o Samu, com o central português, ele vai ganhar 70-75% das vezes e vai conseguir ir para a baliza. Portanto, há que aproveitar isso também. E depois o lado mental dele, que eu vi na reta final da época, estava completamente desgastado mentalmente. Sim. Tudo que ele falhava via-se visivelmente os braços, o barafustar, e a ação seguinte era pior. É aí que vemos também o miúdo, não é? Às vezes esquecemos que ele é um miúdo, mas ele é mesmo. Nas declarações, eu ia trazer uma declaração dele que eu acho que é importante para isto, que é quando ele diz, também não me passam a bola, eu acho que é em Roma ou a seguir a Roma, se não me metem a bola eu não vou marcar golos, e percebes que é um jovem que está frustrado com aquilo que lhe está a acontecer depois de ter tido um impacto brutal e chegar à seleção espanhola. E eu acho que, eu acho que o Porto precisa de 2 bons centrais que não é o sofrer menos golos, é o dar estabilidade para a frente, porque o Porto não ficou muito diferente, e foi até na reta final que se parou. Durante muito tempo foi a melhor defesa, não a melhor defesa, a defesa com menos golos sofridos do campeonato. A grande diferença do Porto foi que marcou menos 20 ou 30 golos que o Benfica e o Sporting na temporada. E teve menos oportunidades. Eu acho que o Porto tem jogadores que agora podem criar mais lances, uma hora mais tempo, o Veiga, o Borja Sainz, porque traz meia distância também, que o Porto tinha muito pouco. E eu acho que o campeonato português eu não ficaria surpreendido se visse o Porto a competir pelo título na próxima temporada, não sabendo quem vem ainda, porque, para os plantéis de todos, não tendo essa responsabilidade do Futebol Clube do Porto. Porque em Inglaterra, por exemplo, o Manchester United está num processo de remodelação, de crise. É muito mais difícil com os competentes, com os competidores que tem, até os intermédios, um Fulham, um Bournemouth, um Crystal Palace, do que em Portugal tu fazes 4º lugar, como fez o Sporting, e no ano a seguir ser campeão. Ou como o Benfica fez 3º, chega o Schmidt, muda a aura, escolhe os jogadores para outras posições e é campeão. Porque a diferença entre os 3 grandes, a diferença do Porto para todos os outros é muito maior. E não nos podemos esquecer, o Vítor Bruno, mesmo com todas as críticas, e eu fui um deles, em janeiro podia ter ido para o primeiro lugar. 8 dias antes de ser despedido, podia ter sido frente ao Nacional, líder isolado. Jogo com o Nacional, ou seja, foi muito o lado mental. E em Portugal eu acho que se a tua equipa, falando dos 3 grandes, for muito competente em todos os outros jogos, esquecendo o jogo com o Benfica e o Sporting, falando do Porto, esquecer esses 12 pontos e for muito competente em todos os outros, vai estar na luta até final. Podemos gostar menos ou mais, mas esses são os jogos que dão títulos. O Benfica acaba por não ser campeão. Ok, não ganhou em Alvalade, é verdade, mas é o jogo da Arouca que decide, em casa com o Arouca, que decide o título, porque o Benfica iria de outra forma para o título e não foi competente nesse E era uma das coisas que curiosamente o Vítor Bruno tinha até o jogo com o Nacional, eram os jogos, perdeu ali 4-1 com o Benfica, que não ficou muito bem na fotografia, mas os jogos pequenos, 1-0, tinha perdido com o Sporting também, mas estava ali. A coisa ia se resolvendo. Falamos sempre dos centrais, e para acabar o tema e o programa até, que já vamos com 50 minutos. Em 2023, no Europeu de Sub-19, eu vi o Gabriel Braz e achava que por esta altura, se calhar, ele já estaria com outro peso no plantel do Porto. Não sei, Luís, deves conhecer. Ele teve uma lesão no início da outra época também, e depois na equipa B acabou por... Fez 25 jogos na época passada. Depois acabou por jogar, não teve o rendimento que se esperava, mas todo o Porto, quer equipa A, quer equipa B, o ano passado não foi o ideal. Ele segue para a pré-época hoje. O Porto foi para a Áustria e ele é um dos 4 centrais. O Porto leva 4 centrais, salvo erro, Zé Pedro, Neumann, leva o Braz e o Prepich. São os 4 centrais que seguem para a Áustria. Tenho curiosidade para perceber o que é que o Farioli também está de novo a ver, porque eu acho que ele também foi um bocadinho vítima, e o Porto era um bocadinho vítima de não ter sub-23, porque o salto do sub-19 para a equipa B é um salto grande. E eu acho que... E depois o Porto tinha uma equipa B já batida, com jogadores de 22 e 23 anos e até 24, que dificultava a questão de... Sai do sub-19. Se o Porto não aposta, estão lá 2 centrais de 23, às vezes cai da A, o Zé Pedro jogava a equipa B. É difícil estes jovens terem rendimento, o Afonso falará melhor, mas sem jogo não evoluis. E eu acho que era um central com muita qualidade, mas acabou por não ter o impacto. Eu estou curioso para ver o que é que Farioli tem dele, mas tinha muita boa impressão do Gabriel Braz. Muito bem, esta tertúlia Bola Branca fica por aqui, com os cuidados técnicos de Ricardo Fortunato e Beatriz Garcia. Luís Martins, muito obrigado. Afonso Cabral, muito obrigado. E ao Danilo Lavieri, um abraço. Voltamos para a semana. Um abraço.
Tertúlia Bola Branca.